Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Leandro e espero que tenhamos uma ótima manhã juntos. Hoje iniciamos mais uma série cujo nome é Para que serve a Igreja? Para início de conversa, eu quero trazer a vocês um breve conceito sobre sociedade e sobre comunidade. A sociologia diz que a sociedade é uma organização de pessoas que se relacionam e compartilham um conjunto de regras, normas e valores visando o bem comum. Já a comunidade já é algo mais específico. Ela se caracteriza pela vida social em conjunto, membros que possuem algo em comum, como tradição, religião, convicção, objetivos, e com isso formam pequenos grupos sociais. Dito isto, gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que me assistem. Já tentaram fazer parte de algum grupo social no decorrer da sua vida? Responda aí no chat se você quiser. O ser humano, ele é um ser social, acho que todos nós concordamos com isso. Nos formamos através das relações sociais, através das interações com o outro e com o meio ambiente ao qual estamos inseridos. Fazemos parte de uma sociedade, queira sim ou queira não, vivemos nisso. De uma comunidade e de grupos sociais. Não tem como a gente escapar disso. Eu, particularmente, sempre fui apaixonado por música. E uma fase da minha vida, eu fiz parte de um grupo de música. Eu fazia parte de um grupo de samba. E foi muito especial para mim, né? Fazer parte de um grupo sempre envolve algo. Não sei se você vai concordar comigo. Tem sempre um interesse por parte dos integrantes. Na minha época que eu participei desse grupo de música, de samba, para mim era ter um propósito de vida. Era para eu me sentir mais importante e até mesmo respeitado no meu bairro ali. E também um outro ponto é que as pessoas desse grupo, elas iriam falar a minha língua, que era o que eu estava buscando. Mas falando em igreja, você sabe qual é o papel da igreja? Para o que a igreja serve? Como disse, todos nós fazemos parte de uma comunidade e acabamos fazendo parte de algum grupo social. Um grupo social é aquele onde duas ou mais pessoas interagem uma com as outras, fazem ações em conjunto, visando atingir um objetivo comum. E logo, a igreja, ela é um grupo social, uma vez que está composta por vários membros e que professam a mesma fé e que tem um objetivo comum que, para nós que cremos em Jesus, é a salvação, certo? Mas já se perguntou qual é a finalidade da igreja no mundo? Você já se questionou sobre isso? Bom, trazer para vocês agora o conceito de igreja, no grego, no original. A palavra é a palavra eclésia, chamados para fora. Então, é uma palavra que nós vivemos no mundo. Então, chamados para fora é Deus chamando o seu povo para fora do mundo. Então, é como se fosse nesse sentido. E a palavra que Jesus cita, eclésia, nos evangelhos, é simplesmente assembleia, um nome bem conhecido por todos nós. Mas, para muitos, é difícil definir para que serve a igreja. Pois sempre ouviram que a igreja é muito dogmática, formada por regras, se dita o que fazer e o que não fazer, serve para ajudar os necessitados, doentes e auxiliar na vida espiritual. Outros talvez ouviram que a igreja tem como serventia lembrar as pessoas de que existe um Deus que observa tudo e todos e que leva as pessoas boas para o céu e que as pessoas que não fazem coisas boas ele leva para o inferno. Pois bem, existem várias indagações acerca da utilidade da igreja e até mesmo dentro das comunidades cristãs há muitos equívocos sobre a serventia desta. Há quem pense que a igreja é um lugar onde você vai melhorar a si mesmo. E ainda tem pessoas que pensam que a igreja é uma mistura de seminário
de autoajuda, de pastores coach, que hoje virou moda também, com o intuito de tornar as pessoas melhores. Uau, são tantas coisas que a gente ouve, são tantas coisas que a gente vê, mas não se enganem, a igreja não é para essas coisas. Biblicamente falando, ser igreja é ser a família de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A igreja são aqueles que receberam a mensagem de Cristo, que acreditaram e com isso têm o direito de chamar Deus de Pai. E aí passamos a ser a família de Deus. Uma vez que somos igreja, a família de Deus, somos instruídos pelo Pai a nos amarmos, relacionarmos, servirmos uns aos outros e ainda anunciar a mensagem para aquelas pessoas que não o conhecem. Isso é a igreja. A principal função da igreja é adorar a Deus e ensinar outras pessoas sobre a sua boa nova, o Evangelho, ensinar sobre Jesus, ajudar os pobres, não só os pobres físicos, mas os pobres emocionais, os pobres espirituais. E a gente tem o dever de mostrar o caminho que leva até Deus, segundo a Bíblia. Essa é a função da igreja. Dessa forma, podemos ver que a igreja não é sobre as pessoas. Não é sobre as pessoas que frequentam ela. É sobre Deus. Infelizmente, é tudo isso que tem acontecido na atualidade. A cada dia que se passa, temos nos tornado mais egocêntricos, procurando somente satisfazer nossos próprios desejos. As pessoas têm buscado a igreja visando o seu bem-estar. E com isso vai criando uma ideia de que a igreja gira em torno de mim. Ela tem que me satisfazer. E olha, a igreja não pode me confrontar. Infelizmente é o que nós temos visto nesse meio evangélico. E como consequência dessas ideias, queria dar aqui alguns exemplos do que a gente pode se deparar em meio a esse engano. O primeiro é que as pessoas pensam, é tudo sobre mim, sobre igreja, tudo é sobre mim. Então, o louvor deveria ser para mim, As canções deveriam ser as que eu gosto, o ritmo que eu gosto, porque é o que eu me sinto bem, porque senão eu não vou fazer parte dessa igreja. A pregação deve ser para mim. Eu quero ouvir o que me agrada, não o que vai me ajudar. Eu quero ouvir o que vai me confortar. Eu não quero ouvir o que vai me levar para mais próximo de Deus. O propósito da igreja sou eu. Ela deve me fazer feliz. Mas vamos pensar juntos aqui, meus amigos e meus irmãos. Se a igreja foi criada por Deus e fomos feitos por Ele, qual é o sentido da igreja ser voltada para nós? Será que Deus nos fez para nos servir? Será que Deus é o nosso mordomo? Será que Deus nos reuniu em um corpo para apenas suprir as nossas vontades? Quero convidar você a descobrirmos isso juntos. Há uma passagem na Bíblia onde Davi, ele expressa palavras lindas de Deus. E Deus mostra o cuidado que ele tinha por Davi, o cuidado que ele tem por mim e o cuidado que ele tem por vocês também. É uma escritura bem conhecida por nós, mas vamos tentar se aprofundar para a gente poder entender isso de uma forma mais profunda. O Senhor é o meu pastor. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Deus é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele me dá água, Ele me dá comida. O trabalho de Deus, o seu trabalho é cuidar das ovelhas. Quer dizer, nós. Então, eu simplesmente brinco nos campos, sem me preocupar com nada, porque Deus cuida de mim.
Isso é lindo, isso é encorajador, isso é maravilhoso. Seguindo o texto, ele fala: nada terei falta. Que grande presente é esse? Nada vai me faltar. Nada vai te faltar. Não preciso pedir nada. Né? Deus vai suprir tudo e nada vai me faltar. Não vai me faltar coisas espirituais, não vai faltar coisas emocionais. Não vai faltar nada, porque Deus não vai deixar. Depois ele fala: em verdes pastagens me faz repousar. Me faz descansar em pastos verdes. Uau! Então você e eu podemos descansar tranquilamente. Deus nos traz repouso, paz e tranquilidade para a nossa vida. Depois ele fala: restaura-me o vigor, guia-me nas verdades da justiça por amor do seu nome. Nossa, nós lemos isso e ficamos maravilhados. Olha o quanto que Deus nos ama. Você concorda que ao lermos essa escritura, podemos até entender que Deus faz tudo para nós? Que é tudo sobre nós? Que Deus se dedica a nós? Que Deus pensa no nosso mundo, né? 24 horas em nós? Chegamos até a ter essa impressão de que somos tudo para Deus. E que Deus é o nosso servo. Deus está para nos atender. Mas olha só, preste atenção nas últimas palavras de Davi nesses salmos. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A Escritura diz que o Senhor me guia nas veredas da justiça, mas por qual razão? Qual é a razão que Deus me guia pela justiça? O Salmo fala: por amor ao seu nome. Sabe o que isso significa? Significa que todo o pastoreamento, a provisão de Deus, a proteção, os benefícios dados, o repouso, o sentimento de paz, de alegria que foi dado a você, mas não é por você. Isso não é sobre você, é sobre Ele. Não é porque Ele necessita de você, é porque você necessita dele. Deus é motivado por sua glória. Deus é motivado pelo seu nome. Deus se preocupa com o mundo? Sim, porque foi Ele que criou. Deus é amor, Deus é correto, Ele é bom, Ele é justo. E é isso que a Bíblia fala constantemente ao longo das páginas. Em Deus não há erro algum. E Deus não precisa se retratar com ninguém das coisas que Ele faz. Olha que escritura interessante. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Se todas as coisas vêm dele, existem por ele e são para ele, a igreja serve para glorificá-lo. A ele seja toda a glória, toda a glória. Amém. Olha, isso pode soar um pouco ofensivo para alguns de nós, pois tudo o que vemos em meio à sociedade, à igreja, à família, a emprego, são pecadores lutando pelo seu próprio ego, para a sua própria glória. Mas o único que poderia lutar por sua própria glória, sem negligenciar as virtudes do amor, misericórdia e da justiça, esse é Deus, o Deus poderoso. Em Deus não há fraqueza, não há falhas. Deus busca o seu próprio louvor, porque Ele é perfeito. Sabe, analisando tudo isso, chegamos à seguinte conclusão: de que a igreja não é sobre mim. A igreja não é sobre você.
E novamente, isso pode abalar os nossos corações, porque temos a tendência de querer buscar tudo para nós. O mundo prega isso. Aliás, a modernidade, o que ela mais prega é isso. Tudo é sobre o próprio eu. Eu mereço. É sobre eu ser bem-sucedido. É sobre eu ser salvo. É somente as minhas opiniões. A minha verdade é sobre eu me sentir bem em todas as áreas da minha vida. Mas, irmãos e amigos, não são as grandezas de vocês que faz Deus se importar com vocês. Ele se importa por conta da grandeza dele sobre vocês. Sobre nós. Vai aparecer aqui do lado algumas escrituras que elas vão nos ajudar a entender melhor esse ponto. Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43. Em João 7, Jesus buscou a glória de seu Pai em tudo que fez. Em Mateus, recebemos a mesma instrução, fazer boas obras para a glória de Deus. Em João 14, Jesus diz que responde às orações para que Deus seja glorificado. João 17, Jesus suporta o sofrimento para a glória de Deus. 1 Coríntios, Deus nos instrui a fazer tudo para a sua glória. Notaram que tudo que fazemos e tudo que Cristo fez foi por um único propósito, somente para a glória de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos e amigos, Deus não espera para ser exaltado. Ele exalta o seu próprio nome, Ele é Deus. Sabe? E dessa forma a igreja deveria fazer o mesmo. Existir para a glória de Deus. Quando nós separamos um tempo para assistir um culto como esse, ou quando a gente grava alguns louvores como nós já vimos, ou quando a gente cria uma página no YouTube para divulgar a igreja, ou quando nós convidamos as pessoas para estudar a Bíblia, ou quando a gente dá um bom dia para uma pessoa na rua, olha, tudo isso é para a glória de Deus. Antes de sermos qualquer coisa, antes de fazermos qualquer coisa, devemos buscar em primeiro lugar a glória de Deus. A igreja deve ser totalmente voltada para isso. Sabe? Devemos estar focados 100%, comprometidos em proclamar a grandeza, a justiça, o amor e as bênçãos de Deus. Mas com um único propósito, para a glória dele. Se não nos esforçarmos para sermos uma igreja que dá glória para Deus, seríamos apenas uma comunidade ou um grupo de autoajuda. Isso não faz sentido algum. Se vamos ser uma igreja para a glória de Deus, devemos praticar e ter em mente os pontos que a Bíblia estabelece. Eu quero trazer 2 pontos para nós nessa manhã, para que fique claro. O primeiro ponto é, uma igreja para a glória de Deus nunca diminui as instruções de Deus. Nós iremos ensinar alegremente, com obediência às instruções de Deus. É o que Deus espera de nós. Olha, Deus não está atrás de pessoas que vão se submeter de má vontade, ou que vão fazer as coisas de má vontade, bico. Deus é muito grande para isso. Ele também não está atrás de negociação. Deus não está aberto ou disposto a mudar os seus ensinamentos para que pessoas participem mais da sua igreja. Não. Deus não vai mudar o que Ele vem ensinando há milênios. A palavra de Deus é maravilhosa porque há milênios ela funciona perfeitamente bem. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação
está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela tem um impacto no mundo. Por mais que o mundo não reconheça isso, mas a palavra de Deus ela é muito poderosa. Não é porque Deus quer que a nossa alegria seja completa que Ele vai modificar ou vai ajustar os seus ensinos ao nosso favor. Deus não vai fazer isso. Seria loucura fazer isso. E eu tenho aprendido particularmente que eu não sei como viver minha vida por si só. Eu não sei viver minha vida por conta própria. Deixa eu dar aqui um exemplo para poder facilitar isso que eu estou falando. Vamos supor que você tocasse violão. Você é uma pessoa apaixonada por música. E vamos supor que você foi convidada a fazer uma apresentação no Teatro Municipal da sua cidade com os melhores músicos do Brasil. Você é essa pessoa convidada. E aí você olha para o seu violão e fala, pô, preciso ter um violão melhor, porque é a apresentação da minha vida. E aí você vai buscar um luthier. Um luthier é um fabricante de instrumentos. E você explica para ele, olha, vou fazer uma apresentação com os melhores músicos. Cara, o que você pode me ajudar? Ele fala, vou te recomendar um violão Golda. Esse violão ele custa entre R$11.000 e R$15.000. É um violão top. Muito bom. E vamos supor que para você o dinheiro não fosse problema. Você tem o dinheiro. E aí você pergunta para esse profissional, mas por que você está me aconselhando esse violão? Aí ele falaria assim para você, olha, esse violão ele é muito bom porque ele vai te trazer segurança na hora da sua apresentação. Ele tem uma madeira muito boa. O som dele é o melhor, ele vai te trazer um conforto na hora de você executar a música. Você consegue regular o médio, o grave e o agudo por corda. Então isso na hora que você for solar, você pode timbrar ali as cordas e você pode fazer uma ótima apresentação. E aí depois que você ouviu tudo isso, você simplesmente ignora o conselho do profissional e compra um violão tonante. Mesmo tendo o melhor conselho, tendo a melhor instrução, você segue o seu próprio conselho e faz as coisas do seu jeito. Parece absurdo isso, né? Como é que pode? Mas a gente age assim de vez em quando. Temos os melhores conselhos e instruções na Bíblia, mas rejeitamos e escolhemos a opção pior. Sabe, eu não sei você, como eu falei, eu já tentei viver do meu próprio jeito e não funcionou muito bem. Eu vivi à base dos meus próprios conselhos e as minhas instruções. Sabe, Deus quer que sejamos alegres com Ele. É por isso que Ele deixou as suas instruções, por isso que Ele deixou a Bíblia para nós. A igreja não é um conjunto de regras, é sobre pessoas descansando, vivendo os decretos de Deus e mostrando para o mundo inteiro que através da obediência podemos viver melhor, podemos viver com mais qualidade emocional, espiritual e física. Todos os mandamentos de Deus, todos, têm como objetivo induzir as pessoas a uma vida melhor. Deus é tão perfeito que Ele criou esses mandamentos para o nosso próprio bem. Nele não há sofrimento algum. Se vivermos segundo os mandamentos de Deus, nós viveremos bem. Quando Deus diz, é assim que o casamento deve funcionar. Isso é como o sexo deve funcionar. É como as questões financeiras devem funcionar. Como o perdão deve funcionar. Como a misericórdia deve funcionar. E qualquer outra coisa. É que Deus está dizendo praticamente isso. Olha, eu criei todas as coisas. Eu sei exatamente como elas funcionam. Por que não me procura? Filho, fui eu que fiz tudo isso. Por que você não confia em mim? Sabe, Deus não está tentando te intimidar. Nem você e nem ninguém. Muito pelo contrário.
Deus está dando acesso a uma vida plena através dos seus ensinamentos. É como se Ele estivesse dizendo para nós nessa manhã, olha, aqui está como eu criei o universo. Eu criei tudo isso. E eu sei como que ele funciona. Não é você não é você que vai achar a forma melhor de o universo funcionar. Porque fui eu que criei. Não são regras. Deus apenas quer que a gente não sofra. Eu quero fazer uma pergunta para nós, para que você reflita. Alguém é pior inimigo para você do que você mesmo? Alguém é pior inimigo para você do que você mesmo? Nós somos nossos próprios inimigos. Uma igreja para a glória de Deus não se trata principalmente sobre você. Pense sobre isso por um instante. Pode soar um pouco ofensivo o que irei dizer, mas estava pensando esses dias sobre isso. E fiquei pensando que quase todos os conflitos da minha vida são baseados na minha própria crença de que tudo é sobre mim. Por exemplo, a razão de você ficar com raiva no trânsito, ou eu ficar com raiva no trânsito, é sobre mim. Porque possivelmente eu estou atrasado, preciso cumprir algum horário, e aí você está ali no carro, o que você fala, ou o que eu faço? Sai da frente, seu barbeiro, seu lento, eu preciso chegar no meu horário, eu tenho um compromisso sobre mim. A razão pelo qual há conflito em meu casamento é porque o meu casamento e o seu casamento é sobre você. Por que você está em conflito no seu trabalho? Porque é sobre você estar insatisfeito com algo. Sabe, quanto mais o mundo é sobre mim, ou quanto mais o mundo é sobre você, mais irritado e cansado nós ficamos. E quanto mais a gente pensa na glória de Deus e nos outros, nós ficamos mais livres. Ficamos mais livres. Nós nos sentimos melhores. Porque sai do eu. E o mesmo serve para a igreja. Não é sobre mim. Se eu estiver em primeiro lugar na igreja, isso se torna inadequado e até miserável. Sabe? Quando tudo é sobre mim, eu irei orar para Deus como se fosse uma máquina de venda e troca, onde você coloca uma moeda e você pede alguma coisa. Aí você pede, aí Deus não te dá, aí você fica como uma criança mimada e se volta contra Deus. Fica com birra, você sai da igreja. Por quê? Porque tudo foi voltado sobre você, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. E a igreja não é para isso. Você já imaginou que Deus está nos céus tentando realizar todos os seus sonhos? Você acha que é assim mesmo? Olha, essa é uma maneira horrível de viver. Você passa aí a igreja frustrado e fica magoado quando alguém tenta lhe mostrar o seu erro. Por quê? Porque é tudo sobre você, você não aceita. Você se torna orgulhoso, egocêntrico e diz, não irei continuar na igreja, porque as pessoas são ruins comigo. Tudo será sempre sobre o seu próprio umbigo. E você sempre será vítima. Se torna um escravo de si mesmo. A Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto serve para proclamar a glória de Deus. É sobre a sua glória, é para a fama do seu nome. A Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto serve para proclamar a glória de Deus. É sobre a sua glória, para a fama do seu nome. A igreja para a glória de Deus é aquela onde a glória de Deus antecede todas as coisas. Em primeiro lugar, em tudo que é feito na igreja, é para a glória de Deus. Sabe o que está por trás de você ser um bom pai? O que está por trás de você aprender a ser um melhor amigo? Por trás de você achar uma amizade verdadeira, cheia de amor, paz, mansidão. O que está por trás de você ser um futuro missionário, né? De você estar disposto a avançar a palavra do reino, a palavra de Cristo para outras pessoas. O que deveria estar por trás de tudo isso é a glória de Deus.
E Ele nos concedeu o grande privilégio de ter vida. Vida. Sendo assim, a vida cristã deve ser estruturada com base na glória de Deus. Na glória de Deus. E nós somos parte da glória de Deus. Mas não somos o ponto principal. Deus nos criou para darmos glória a Ele. A sua glória já alcançou tantas pessoas. Eu, Paola, a Valentina, a Dona Ana, o Donizete, a Isa, a Lívia. Já salvou tantas pessoas, mesmo com suas falhas, mesmo com nossas falhas. Mesmo com um coração insensato, mesmo com um coração inclinado para fazer o mal. Mesmo assim, Deus fez justiça por todos nós através de Jesus Cristo. Somos meros glorificadores. E para sermos uma igreja que glorifica a Deus, devemos viver para a sua glória. Deus é por nós, Ele nos ama e Ele nos pastoreia, mas o princípio fundamental é que Deus nos criou para glorificarmos e não glorificarmos a nós mesmos. Desafio você a tentar fazer as coisas do jeito que Deus instruiu você a fazer. E construir uma nação louca, uma nação apaixonada, que vive inteiramente para a glória de Deus. Que tal sairmos do centro e dar lugar ao único e verdadeiro dono? Deixarmos Deus ser o Senhor e vivermos para a sua glória. Eu espero profundamente que eu tenha sido luz na sua manhã. E que eu possa ter te ajudado a seguir um caminho que o leve à glória de Deus, a ter esse entendimento para o que serve a igreja. E ser uma igreja para a glória dele. Eu espero que essa pregação tenha sido para a glória de Deus. E do fundo do meu coração, espero que tenha lhe ajudado a ser um glorificador. Amém? Convido você a uma oração. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça sobre nossas vidas. Te agradecemos por Jesus, porque Ele veio a esse mundo e morreu em nosso lugar. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz nessa nossa jornada até chegar ao Senhor, estar na tua presença realmente. Pai, quero orar por essa pregação que possa realmente tocar os nossos corações e que possamos ter esse entendimento muito claro em nossa mente, Deus, que nós vivemos para a sua glória, a igreja existe para a sua glória, tudo que a gente faz é para a sua glória, Deus, que isso possa invadir os nossos corações de uma forma tão poderosa, Deus, que o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer barreiras, Deus, a realmente crescermos espiritualmente para que a gente possa dar ainda mais glórias ao Senhor. Que essa igreja continue, Deus, dando glórias ao Teu nome. É o que nós queremos e é o que nós vamos buscar com mais intensidade. Obrigado por cada pessoa que está aqui assistindo. Muito obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Que possamos ter uma ótima semana. Que possamos pensar sobre a glória do Senhor. O que nós podemos fazer para demonstrar ainda mais a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Amém. Que possamos ter uma ótima semana. Beijo. Tchau, tchau.